Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com simulações de escoamento transônico, inclusive com uma malha simples que é adaptativa para os choques, tá? Ou seja, dá um refinamento adaptativo para os choques. Essas malhas vão ser geradas via Gmesh, mas para gerar os arquivos .gel a gente vai se basear em scripts MATLAB, tá? Que eu vou passar para vocês. Então o script é esse aqui, ó, ele vai gerar o arquivo .gel para um escoamento externo sobre um aerofólio, tá ok? Então na pasta Transonic Gmesh que vai ter lá no Drive, vocês vão encontrar esses dois arquivos. Um é o script do MATLAB para gerar o .gel e o outro arquivo é um TXT que tem apenas as coordenadas do nosso aerofólio, que no caso é o NACA 2412, tá ok? Então ele já está num formato, tá bom? Deixa eu fechar ele aqui. Então daqui a pouco eu explico para vocês em mais detalhes a rotina MATLAB, mas por enquanto eu quero mostrar já a malha completa para vocês, tá? Então vou dar um F5 para rodar. Então tá aqui, ó, o aerofólio que ela gerou, tá? Vamos abrir ela no Notepad++, tá ok? E já no Gmesh também. Aqui, ó. Então essa malha, pessoal, basicamente ela tem uma circunferência exterior, né, que vai servir de fronteira distante para a gente, onde a gente vai fixar a velocidade, né, e as outras componentes do escoamento. Vai ser o chamado far field do CFD. Lembrando que a gente vai fazer uma simulação Euler compressível, tá? E aí, mais para dentro, existe essa fronteira que é uma circunferência interior, simplesmente para ajudar a gente a ter um controle mais preciso do espaçamento de malha nessa região, tá? E por fim, a gente tem a fronteira do próprio perfil, não é isso? Que é dada pela sequência de pontos que tem naquele arquivo TXT que eu mostrei para vocês. E esses pontos são ligados por 4 splines, tá, pessoal? Então existem, na verdade, 3 pontos, né? Um aqui no extradorso, um aqui pelo bordo de ataque e outro aqui pelo intradorso, que vai fazer a separação entre esses 4 arcos de spline que vão formar o nosso aerofólio, ok? Vou gerar a malha então para vocês verem. Então ela é mais refinada no bordo de fuga e no bordo de ataque, né? Se eu mostrar mais distante, ó, vocês veem que ela é bem grosseira lá no far field, né? Porque a solução, na verdade, quase não varia aqui, né? Os gradientes maiores vão estar aqui perto do aerofólio. Deixa eu explicar para vocês como que está isso no arquivo .gel. Bom, primeiro eu defino 3 comprimentos característicos que serão tidos por referência na hora da triangulação, tá? O primeiro é esse href, que eu vou aplicar nos pontos do aerofólio, que estão todos aqui, ó, na sequência. Nosso script MATLAB já faz isso pra gente, tá? Mas eu já vou adiantar que esse comprimento de referência para os pontos do aerofólio vão ser descartados mais adiante nessa rotina, tá? Vocês vão ver já por quê. Mas enfim, eu defino também esse HMID, que vai estar associado ao tamanho dos elementos na proximidade dessa circunferência interior do domínio. E finalmente o que eu chamo de HFAR vai prescrever o tamanho aproximado dos elementos lá na circunferência exterior do domínio, tá? Então aqui ela tem um valor bem alto, né? 6.6. E vale lembrar que a corda é unitária, tá, pessoal? Então é como se todos esses comprimentos característicos estivessem normalizados pela corda. Mas enfim, depois da definição desses comprimentos característicos, eu já começo definindo todos os pontos do meu perfil, tá ok? Do meu aerofólio até o ponto número 159. A orientação desses pontos, pessoal, segue aquele arquivo TXT, né? E na verdade ele começa pelo bordo de fuga e vai seguindo no sentido anti-horário, tá? Subindo pelo extradorso, passando pelo bordo de ataque, daí pelo intradorso e retornando ao bordo de fuga. Lembrando que eu não duplico o ponto de bordo de fuga pelos dois lados, né? Então, o ponto 1, na verdade, é o bordo de fuga, que está lá em cima, tá vendo? E o ponto 160, que está no arquivo TXT, mas eu não incluí aqui, ele seria o bordo de fuga novamente, tá? Então, eu ponho só o 159, que é o penúltimo ponto da parte de baixo, né? Antes de chegar no bordo de fuga de novo. Muito bem, como que eu defino as minhas splines? O comando é bem simples, tá, pessoal? É simplesmente isso aqui, ó. O arco de spline de índice 1 vai do ponto 1 até o ponto 35, né? Dessa minha lista. Esse 35 foi escolhido arbitrariamente, mas depois vou falar melhor sobre ele na rotina MATLAB. Já o arco de spline de índice 2 vai do ponto 35 até o ponto 82. Esse ponto 82 de fato é o bordo de ataque. De arco 3 vai do 82 ao 135, que está mais ou menos pelo meio do intradorso. E a última, ela vai do 135 até o 159, né? Que é esse daqui, ó. Ou melhor dizendo, ao invés de terminar no 159, esse arco de spline termina no ponto 1, que é o bordo de fuga, né? Ou seja, geometricamente ele seria o 160, tá? Então esse argumento aqui é como se estivesse dizendo que essa spline começa no ponto 135 e termina no 160, tá ok? Mas como o nosso 160 não existe aqui dentro do ponto gel, né? Eu trabalho direto com o próprio ponto 1, tá joia? Agora, pessoal, eu vou definir as coordenadas do centro das minhas circunferências, né? Tanto da circunferência interior quanto da exterior. E eu aproveito já para definir o raio das duas também. Percebam que definições de variáveis assim não precisam necessariamente estar lá no início do meu ponto gel, né?
Mas muito bem, com isso eu vou criar de fato agora o ponto 160, lembrando que o 160 não foi usado ainda, tá? E esse ponto é simplesmente o centro das duas circunferências, que a gente vai precisar ter ele de qualquer forma. Percebam que esse ponto, ele está no meio do perfil, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá bom? E aí na sequência eu defino os pontos norte, sul, leste, oeste, né? Que dão suporte à minha circunferência interior, com base nos quais eu defino os 4 arcos de circunferência, não é isso? Que formam essa mesma circunferência interior. Aí eu faço exatamente a mesma coisa, porém agora para a circunferência exterior, tá? Os pontos norte, sul, leste, oeste dela e os 4 arcos de circunferência baseado neles. Só que o detalhe, pessoal, é que para esses pontos da circunferência externa eu usei com tamanho de referência HFAR, enquanto para os pontos da circunferência interior eu usei o HMID, tá bom? Aí agora tem um negócio novo aqui para falar para vocês. Eu usei esse comando transfinite, tá? Para que serve ele? É quando eu quero especificar para o Gmsh como que eu quero que fique a triangulação sobre uma determinada curva, tá bom? Então, no caso aqui, eu estou especificando para as curvas de 1 a 4, né, que são os arcos de spline, como está aqui, ó, as curvas de 1 a 4, né, que eu quero que na triangulação elas sejam divididas em 40 elementos, né, ou melhor dizendo, 40 arestas de triângulos vão estar cobrindo cada um dos meus arcos de spline, tá? E no caso eu coloquei 41 aqui, porque o que eu de fato especifico é o número de pontos ou de vértices de triângulos que vão repousar sobre essa curva, tá? Então inclui as duas extremidades da curva e por isso que eu coloquei 41 pontos, né? E daí, pessoal, eu preciso especificar se essa divisão vai ser equispassada ou não. Daí eu uso esse termo-chave progression, que na verdade indica progressão geométrica, tá? E aqui eu coloco a razão da PG que eu quero. Então, no caso, se eu tivesse escolhido 1.0, a subdivisão ficaria equispassada, né? Mas como no caso eu escolhi 1.1, significa que dois elementos adjacentes, né, ao longo dessa subdivisão vão ter os seus comprimentos crescendo numa PG de razão 1.1. E como que eu sei qual é a direção em que essa PG está crescendo? Então, isso está especificado na sua curva 1, tá? Então, por exemplo, a nossa curva 1, ela vai do bordo de fuga até o ponto 35, que está mais ou menos ali no meio do extradorso, né? Então, se eu coloquei 1.1, significa, ó, deixa eu dar um zoom para vocês, que o espaçamento de malha ao longo desse arco de spline ele é pequeno no ponto 1 e vai crescendo até o ponto 35, seguindo essa razão e para ter um total de 40 subdivisões. Ficou claro aí? Agora, para o arco 2, que vai daqui do meio para o bordo de ataque, eu usei, só para ficar bonitinho, tá? O inverso da razão de PG que eu escolhi aqui inicialmente. Isso significa que na spline 2, que vai do ponto 35 ao ponto 82, que é o bordo de ataque, os elementos vão estar diminuindo de tamanho, né? Seguindo essa razão de PG, tá ok? E o mesmo raciocínio vale para os arcos 3 e 4 de spline. Daí, chegando para o final do arquivo, eu defino o meu primeiro line loop, que é formado por esses arcos da circunferência exterior. Então é o 15 e o 18, que são definidos aqui, ó. Tá bom? Já o line loop 2, ele é definido pelos arcos da circunferência interior, tá bom? E com base nesses dois, eu crio a minha superfície plana 1, que é a região plana compreendida entre o line loop 1 e o line loop 2. Tranquilo, né? Isso aqui vocês já conhecem. Daí, eu crio um line loop para a superfície do perfil. Então esse line loop é delimitado pelos arcos de spline, de modo que agora eu posso criar também a superfície plana 2, que é delimitada entre o line loop 2, né, que é essa circunferência interior, e a superfície do spline, tá? Então essa superfície interna aqui, para ser triangulada, eu preciso definir essa superfície plana, né? Muito bem, para finalizar, eu preciso definir as minhas fronteiras onde haverá condição de contorno, né? E o meu domínio de cálculo, que é uma superfície onde haverá fluido. Não pode esquecer dessa última também, tá? Então, muito bem. Eu coloquei o nome de far field nos 4 arcos da circunferência exterior, tá? E dei o nome de airfoil para os 4 arcos de spline, tá bom? Lembrando que é lá no arquivo CFG do SU2 que a gente vai ter que usar esses nomes, né, para especificar quais condições de contorno que de fato vão nessa superfície que a gente marcou aqui, tá bom? E o Physical Surface está simplesmente dizendo que ela é definida pela união da Plane Surface 1 e da Plane Surface 2, né? Ou seja, essa triangulação mais externa e essa triangulação mais interna. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a rotina do MATLAB que gerou esse arquivo .gel completo. Não vou explicar tudo para vocês, pessoal, até porque eu quero que vocês deem uma estudada em casa. Então vou mostrar só o principal. Aqui eu escolho o nome do arquivo, no caso de extensão TXT, né, que vai ter as coordenadas do meu perfil. Aí aqui, ó, eu vou escolher se eu quero que essa minha malha tenha refinamentos para choque ou não. No caso aqui, a princípio eu escolhi não, né? Já já eu comento sobre a ativação disso aqui. Aí tem esse parâmetro que eu chamo de número de elementos por spline, né? Ou seja, daí que vem esses números aqui que a gente colocou lá no Transfinite.
tá bom? Basicamente eu estou pedindo aqui quantas divisões terá cada arco de spline. Já aqui, ó, eu defino a razão da PG, né, para o transfinite. Aqui eu defino outra razão, que é para uma progressão diferente do transfinite, que eu vou explicar quando gerar a malha com refinamento para choque, tá? Aqui eu defino o centro das duas circunferências, aqui o raio delas, tá? Aqui aqueles tamanhos de referência para os elementos de malha. Já nessa parte aqui eu defino qual é o índice dos pontos do aerofólio, né? Aonde eu vou fazer a minha divisão dos arcos de spline 1 e 2, tá bom? No extradorso. Daí eu especifico também o índice do bordo de ataque, tá? Esse aqui vocês não precisam mexer. E finalmente o índice do ponto lá no intradorso, né? Que vai ter a separação entre as splines 3 e 4, tá bom? Agora, esse aqui e esse aqui vocês vão ajustar ao gerar a malha com refinamento de choque, tá? Daqui a pouco vai ficar claro para vocês. Bom, e aí por fim tem esses dois aqui, que também tem a ver com refinamento para choque, então vou falar mais para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso comentar nesse arquivo. Eu acho que a princípio não, tá pessoal? A ideia é que vocês deem uma olhada em casa e tentem entender qual que é a lógica aqui, né? Mas simplesmente é um monte de printf que vai escrever o nosso arquivo .gel com base nos parâmetros que eu defini lá no início, tá? São as partes aqui, ó, que ele diferencia se é uma malha com refinamento de choque ou não, tá? Então, se tiver refinamento para choque, a parte do transfinite vai ser diferente, tá? Mais especificamente, o que vai mudar é, ao invés de usar a subdivisão baseada em progressão geométrica, ele vai utilizar esse outro formato chamado bump, né? Que significa aí lombada, né? Ou algo assim. Mas mais para frente eu explico isso aqui para vocês. Bom, a outra coisa que vai mudar no caso de refinamento para choques é o formato dos line loops, tá? E aí eu vou aproveitar para passar para vocês também qual que vai ser a primeira parte da tarefa de casa do vídeo de hoje. E é o seguinte, para vocês colocarem no PDF da tarefa da semana, basicamente, pessoal, escrever com suas próprias palavras o que é alterado quando eu ativo a opção de refinamento para choque, tá? Então explicar essa parte aqui, o que significa ela, e explicar essa outra parte de baixo aqui, tá? Então, por exemplo, por que eu crio esses pontos? Por que eu crio essas linhas? Por que eu tenho que fazer esse novo line loop, que aparece aqui, por exemplo, 21 e depois menos 21, tá? Então, vocês têm que dar uma pensada, interpretar isso daqui e dar uma breve explicação, tá? Talvez uns 2 parágrafos aí, no arquivo PDF da semana, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar não, porque o restante da tarefa desse vídeo só vai exigir de vocês mais 3 figuras, tá? Mais 3 prints para vocês colocarem na continuação do PDF com relação à tarefa desse vídeo, tá bom? Mas muito bem, vamos fazer a nossa simulação então, pessoal, dessa malha aqui, ó, primeiro sem refinamento para choque. Então, lembrando, eu tenho que salvar esse arquivo, né, lá no Export, não é no Save Mesh, porque aí eu venho e escolho o formato .su2, né. Então, vou colocar naquele nome padrão, Mesh, e aí eu ponho .su2 de novo, né, e aí dou salvar. Lembrando que você não é para marcar essa caixinha aqui, basta dar o OK. Muito bem, aparece aqui, acabou de escrever o mesh.su2. Então tá aqui na minha pasta, ó, mesh.su2. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar ele dentro da pasta Transonic SU2, que é uma pasta que vocês também vão encontrar no Drive com respeito ao vídeo dessa aula, tá? Onde você vai precisar ter esses 3 arquivos já lá dentro. Na verdade, no Drive só tem esses 2, tá? Não coloquei o SU2 porque você já tem de vídeos passados, né? Podem copiar para dentro dessa pasta já. Bom, aí eu adicionei a malha.su2, né? Mas o que são esses 2 arquivos? Esse aqui vocês já conhecem, né? É o arquivo de configuração do SU2, que a gente vai escolher as condições de contorno, etc, né? E depois disso, simplesmente arrastar aqui para dentro para ele rodar a nossa simulação, né? Bom, mas esse outro arquivo aqui é uma rotina MATLAB que vai ler um arquivo que sai do SU2 e plotar para a gente o CP na superfície do perfil, tá bom? Enfim, antes da gente rodar, eu quero mostrar para vocês o arquivo CFG. Então tá aqui, ó. Lembrando que tudo que não interessa muito para vocês, eu já mandei lá para o final do arquivo, tá? E eu deixei aqui da metade para cima o que nos interessa. Então, olha só, essa parte final, como vocês devem lembrar, diz respeito à parte de input e output. Então, aqui já está definido o nome do nosso arquivo de malha, tá? O que mais que eu quero ressaltar aqui para vocês? Que a gente pode especificar critérios de parada, quer dizer, para ele terminar o cálculo, né? Quando a solução convergir para o resultado final. Lembrando que agora, tá pessoal, a gente não vai fazer uma simulação transiente. A gente simplesmente vai escolher um esquema no tempo implícito e tacar um CFL alto para chegar rápido na nossa solução de estado estacionário, tá bom? Então por isso que a gente pode colocar esses critérios de finalização da convergência, tá? Enfim, o esquema numérico eu estou escolhendo aquele JST, que das aulas de teoria você já tem uma noção do que é, né?
Basicamente é um esquema centrado com a adição de um termo de viscosidade artificial para a captura de choques, tá? Então é um esquema que na vizinhança dos choques vai ser de primeira ordem de precisão, né, para evitar as oscilações. Mais longe do choque ele é de segunda ordem, tá? Olha aqui que curioso, ó. Tá vendo esses coeficientes do sensor do JST? Então lembra que a gente viu sensor de choque, né? Mexeu também naquele coeficiente de viscosidade artificial, né? Então são parâmetros que o JST também tem, tá? E a gente poderia ajustar se quisesse. Mas aqui a gente vai usar os valores default mesmo. Essa opção do muscle, né, é sempre importante ativar para garantir que a nossa solução longe do choque vai ser de fato de segunda ordem, né? Então tem a ver com a reconstrução da solução dentro da formulação volumes finitos, que é usada pelo SO2. Aqui, ó, a gente poderia ativar limitadores também, né? Se a gente quisesse, no caso, ter uma estabilização extra para o choque. Mas no caso eu não vou ligar, porque o JST já tem essa viscosidade artificial, né? O que mais? Aqui eu escolho o meu CFL, então como eu estou usando o Euler implícito, eu vou colocar um CFL de 10, porque eu sei que ele aguenta. Na verdade, eu até ativei essa opção de CFL adaptativo, tá? Significa que o SO2 vai tentar adaptar automaticamente um aumento do CFL a começar desse valor que eu especifiquei aqui, tá? Meio que monitorando ali para não causar divergência, tá bom? Eu acho que eu pulei aqui a parte onde eu especifiquei o Euler implícito, né? Deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Então, passo no tempo, tá o Euler implícito, tá bom? Ou seja, ele vai fazer aquela marcha no pseudotempo até a solução convergir. Bom, aqui vem a parte da identificação das superfícies, né? Onde eu quero calcular CP. Então, aqui eu ponho aquele mesmo nome que eu escolhi lá no Gmesh, né? Para especificar a superfície do perfil. E eu coloco essa mesma palavra para especificar a superfície onde ele vai monitorar os coeficientes adimensionais. Por exemplo, ao longo das iterações, ele vai estar calculando o CL e o CD e falando para a gente também, tá? Bom, aqui na parte de condições de contorno, periódico não tem, essas daqui não tem, a gente vai ver isso aqui na próxima semana, que elas são para escoamentos internos, tá? O que vai ter para a gente, na verdade, é o far field, né? Fronteira distante, onde as propriedades do infinito vão ser especificadas. Então, simplesmente eu coloco aquele nome que eu escolhi lá no Gmesh, tá? E também eu preciso dizer que na parede do perfil eu quero uma parede do tipo Euler, né? Ou seja, uma superfície do tipo escorregamento livre, consistente com a formulação Euler, que não tem viscosidade. Bom, aí aqui vem na definição, né, das propriedades do escoamento livre, tá? Vocês devem lembrar da última prática da SO2, que como a simulação é Euler, ele vai desprezar um monte de coisa aqui, tá? Então o que nos interessa, na verdade, é o ângulo de ataque e o número de Mach. Para essa simulação transônica, eu escolhi aqui um valor de Mach 0.8 e eu escolhi, na verdade, esse ângulo de ataque de menos 1.5 para que o choque formado no intradorso seja significativo também, tá? Senão ele ficava muito fraquinho ali. Então eu coloquei aqui só para a gente ter dois choques, tá? E finalmente a primeira coisa, né, no arquivo é dizer que a gente vai trabalhar com as equações de Euler, compressível, né, e só, tá bom? Então esse arquivo CFG eu não mudei nada, ele deve estar certinho para rodar a primeira simulação de vocês. Vamos colocar para rodar? Então, basicamente, é só, depois de já ter colocado esse arquivo da malha aqui, né, transportar o CFG para dentro do seu executável DS2. E ele vai começar a rodar. Ó. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, as duas últimas colunas, ele vai te mostrar o CL e o CD, tá? E como eles estão mudando ao longo das iterações. Perceba que eles já estão mudando muito pouco, né? Ou seja, o cálculo do campo de velocidade, pressão, por exemplo, na vizinhança do perfil já não está mudando mais, tá bom? E essas outras colunas aqui, elas vão mostrar para a gente o resíduo numérico das iterações. O que é o resíduo? Lembrando de uma coisa que eu mencionei lá nas primeiras aulas. É o log na base 10 do DUDT, tá? Ou para ser mais preciso, como nas equações de Euler a gente trabalha com aquele vetor de variáveis conservadas, né? Que tem o ρ, depois tem o ρu, o ρv e o ρe, né? Que é a energia. O que ele está mostrando aqui no caso é o resíduo da densidade, por isso que aparece ρ, ó, e o da energia, tá? Por isso que ele aparece ρe. Ou seja, é o log na base 10 do dρdt e do dEdt, tá? Então ele está pegando, na verdade, do ponto da malha, eu acredito, que mais está variando, por exemplo, o dρdt, tá? Ao longo das iterações. Mas a gente vê ó, que no caso já está em menos 7, menos 8. Então nessa iteração o ρ já está variando lá na sétima, oitava casa decimal, né? Enquanto a energia, ó, deixa eu voltar de novo. Enquanto a energia, ó, ela começa, né, sempre mais alta e aqui demora mais para convergir, tá? Mas finalmente, quando ele encerra a simulação, baseado naquele critério de parada, né, que a gente escolheu no CFG, o resíduo da energia também está menos algum número grande, né? Que significa que a variação da energia no ponto de malha que mais está variando está lá na última casa decimal também, né? Na quinta casa decimal, ou sexta casa decimal, alguma coisa assim, tá? Então, muito bem. Cansei já de rodar isso aqui N vezes, né? Porque estava só sobrescrevendo os arquivos de output.
Vamos abrir no Visit para ver como é que tá. Lembrando que para vir no Visit é esse arquivo aqui, ó, flow.dat, tá? Então deixa eu copiar minha pasta. O Visit já está aberto aqui. Então eu vou lá, Open. Aqui eu vou colar minha pasta. Acho que ela já tá, né? Aí eu venho aqui, ó, flow.dat. Atenção, tem que escolher aqui o formato TechPlot, tá? Então você procura lá o TechPlot e dá OK. Aí para plotar eu tenho que vir adicionar, pseudocola, por exemplo, pressão, né? E aí dá um draw. Tá aqui, ó. Eu já tinha testado antes, né? Então por isso que ele tá com zoom aqui já no meu perfil, tá? Então tá vendo que bacana, pessoal? Formou um choque mais forte no extradorso, né? E um mais fraco aqui no intradorso, mas os dois estão bem significativos, tá? Eu vou trocar aqui, vou deletar esse cara e vou colocar um pseudocola do número de Mach, tá? Draw, tá aqui, ó. Então aqui na legenda vocês veem o valor do Mach, ó. Então ele acelera, né? Entra na bolha supersônica e ao fim da bolha supersônica é quando ele varia descontinuamente de supersônico para subsônico, né? Então essa linha que delimita o choque, ela vai ser uma linha de Mach 1, tá? Na verdade é uma curva, né? E aí eu posso mostrar também a malha, ó. Se eu vir aqui adicionar, Mesh, Mesh e Draw. Tá aí, ó. Então, pessoal, dos 3 prints que eu falei que vocês vão colocar no PDF, esse aqui é o primeiro, tá? Dando um zoom no perfil, né? E mostrando a distribuição do número de Mach juntamente com a malha, tá? Então, vocês podem salvar esse print e adicionar no PDF. Vou fechar isso aqui para a gente fazer a próxima simulação. Na verdade, eu quero mostrar para vocês o plot do CP, tá? Então, pessoal, o SU2 também solta esse arquivo aqui, ó, surfaceflow.dat, tá? Então, se eu abrir ele, vocês vão ver basicamente, ó, que ele tem aqui nas duas primeiras colunas as coordenadas x e y de todos os pontos do perfil, tá? E aí, para cada ponto desse, ele vai dar densidade, componente x da quantidade de movimento, ou seja, ρu, componente y, tá? ρv. Então, isso aqui tá tudo escrito aqui, ó. As colunas é x, y, densidade, quantidade de movimento x e y. Aí vai energia, pressão, tá? Lá para o final vai ter uma delas que é CP, C sub P. Então, eu já fiz uma rotininha MATLAB, que eu mencionei para vocês, ó, esse arquivo aqui, tá? Que vai plotar só aquela coluna que nos interessa do CP. Porém, para ele ler direitinho esse arquivo, eu tenho que deletar esse cabeçalho, tá? E deletar também uma parte embaixo aqui, que eu não sei nem o que significa, que o SU2 escreveu aqui, mas eu vou deletar, porque senão o MATLAB não vai dar um erro e não vai abrir. Eu vou fechar esse cara aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar o nome dele para SurfaceFlow underline calls, de colunas, tá? Porque ele vai ter só as colunas. Então eu abro ele de novo. Aí eu vou deletar essas 3 primeiras linhas do cabeçalho e vou lá embaixo e deleto também todas essas linhas que não me interessam, tá? Que fugiu da formatação. Vou salvar, fechar. Muito bem, se ele tiver formatado direito e com o nome alterado, eu já consigo rodar isso aqui e o MATLAB vai plotar. Tá aqui, ó. Vou rodar. Muito bem, funcionou. Deixa eu ampliar. Então vocês estão vendo aqui, ó, o choque que aparecia mais atrás, né, mais perto do bordo de fuga. Então é essa curva aqui, ó, tá? E o choque que estava mais na frente em X, né, o mais perto do bordo de ataque, era o do intradorso. Então tá aqui o CP do intradorso. Por que tem poucos pontos aqui e mais pontos aqui e aqui? Por causa que a gente escolheu refinar a malha perto do bordo de fuga e do bordo de ataque. Estão lembrados? Então essa parte de cima, na verdade, ela está bem pouco refinada. Muito bem, com base nessa curva de CP, vocês vão gerar a malha agora que vai ter refinamento para choque, tá? Então como vocês vão fazer isso? Atenção, vocês vão anotar mais ou menos essas coordenadas aqui, onde os choques estão acontecendo, né? Para esse Mach que a gente escolheu. Então no extradorso vai estar aqui no x 0.7, né? E no intradorso, vamos dizer que está no x 0.35, alguma coisa assim. Então o que você vai fazer agora? Você vai ter que alterar a sua rotina lá do MATLAB, tá? Bom, primeiro você vai alterar isso daqui, né? Que é para ele gerar malha com refinamento de choque. E aí o que eu falei que você tinha que alterar com base aqui na posição X dos choques, são esses pontos das coordenadas do perfil, onde ocorre a separação entre dois arcos de spline, tá bom? Professor, mas como que eu vou saber qual ponto desse aqui é o X? Bom, você pode olhar isso mais ou menos no seu arquivo .gel, tá? Porque ele imprime aqui as coordenadas X. Então lembrando que ele começa passando pelos pontos do extradorso, né? Então vamos procurar qual que é o ponto cujo X é parecido com esse 0.7, tá? Então olhando aqui, ó, seria esse ponto 17 ou 18, né? Então vamos dizer que é o 18. Então você vem aqui e trocaria aqui para 18, o ponto na parte superior do perfil, né? E o outro ponto do intradorso, a gente tem que procurar um que esteja por volta aí do 0.35.
Então vamos procurar aqui, lembrando que eu tenho que chegar lá no x perde 0, né, para passar pelo bordo de ataque. Aí eu continuo 0.35, alguma coisa aqui, né. Então vamos dizer que é o ponto 120, tá? Então eu venho aqui e coloco 120. Muito bem, esses vão ser os pontos da separação das splines e que também, pela forma como eu construí essa rotina, e que vocês vão estudar para fazer a primeira parte da tarefa desse vídeo, né, são exatamente os pontos usados como suporte para as regiões de refinamento do choque, tá? Então vou salvar esse cara aqui, rodar, ele gerou um novo arquivo de malha, .gel, né, tá aqui, ó. Esse underline aqui, pessoal, é a hora que foi gerado o arquivo, tá? Então vocês podem olhar o último arquivo, é esse daqui. Deixa eu abrir ele. Ele aqui vai ser quase igual, só lá no final que vai ter uma diferença, tá? Então ele tem os line loops diferentes, que vocês vão estudar o porquê. E a outra diferença é que ele usa, para definir os transfinites, essa opção de bump, tá? Ao invés de progression. E o que significa isso? Bom, vamos abrir ele no Gmesh para ver? Então vou dar um clear nesse aqui. E abrir esse cara aqui. Então a malha é igual ao anterior, exceto que perto do perfil, agora ó, ele tem esses dois segmentos verticais que vão servir de suporte para o refinamento de malha nessa região que a gente está estimando, né, que os choques vão se formar. E eles estão apoiados naqueles pontos que a gente especificou para separar os arcos de spline. Tá? Então vou gerar a malha aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tadã! Olha só. Então lembra que lá no início desse arquivo.gel, eu especifiquei esse comprimento de referência que é bem menor. Então, é ele que eu vou usar ao longo dessa linha de suporte para refinamento de malha, tá? Atenção, pessoal, essas linhas, elas não são fronteiras físicas para o escoamento, de forma alguma, tá? Assim como a circunferência mais interior desse domínio, ela também não é uma fronteira física para o escoamento, tá? Ela é só uma entidade geométrica que a gente usa para auxiliar na geração da triangulação, tá bom? Lembrando que a gente não especifica nenhuma condição de contorno para elas, tá? Então, pessoal, esse HRF, na verdade, ele é usado como referência para essas linhas do choque, tá? Mas ele é, na verdade, descartado para os pontos do perfil em si, porque a gente redefine posteriormente a regra de triangulação sobre os arcos de spline usando aquele transfinite. Enfim, o que significa aquele bump que eu estou usando aqui agora? Significa que eu quero ter um refinamento que não cresce ou diminui continuamente ao longo do arco de spline, como era do caso do progression, tá? Mas esse bump, né, que significa lombada, basicamente ele vai concentrar os refinamentos nas extremidades da curva que a gente está especificando, tá? Então, no caso aqui, ó, com relação à curva 1, que é essa curva que sai do bordo de fuga e vai até o ponto de suporte do primeiro segmento do choque, o que está acontecendo é um refinamento nessa extremidade e um refinamento na outra extremidade. Estão entendendo aí por que eu usei bump agora? Para que o pezinho do choque aqui fique refinado também. E eu usei essa mesma regra do bump para todos os outros arcos de spline, né? Em particular nessa spline 2 e 3, porque eu quero o bordo de ataque refinado também. Então, só um detalhe. O que significa o valor que eu ponho aqui? Se eu estou bem lembrado, ele é a razão entre a subdivisão de menor tamanho e a de maior tamanho ao longo desse arco de curva onde a gente está definindo o transfinite, tá? E, portanto, se você tivesse colocado um valor maior do que 1, o que ia acontecer era o inverso. A região central da nossa curva ficaria com pontos concentrados e as extremidades ficariam com menos pontos. Tá bom? Então, vocês já estão craques aqui no arquivo.gel, né? O que a gente vai fazer agora é salvar essa malha no formato SU2. Então, vou lá em File, Export. Salvar ela com o mesmo nome, tá? Mesh.su2. Lembrando que eu tenho que vir aqui e escolher também o formato SU2. Salvar. Não clico na caixinha, dou apenas OK. Venho aqui na minha pasta do Gmesh, está aqui ela, ó. Então vou dar um Ctrl X para tirar ela daqui e mandar ela para a pasta do SU2. Vou colar aqui sobrescrevendo a malha que já tinha antes, né? Como o nome do arquivo não mudou, eu posso rodar inclusive o mesmo .cfg. Então vou só arrastar, não precisei nem deletar os arquivos outputs que já tinha ali, né? Porque ele vai simplesmente sobrescrever. Então o que vocês já estão vendo aqui? A primeira coisa é que ele está demorando mais para rodar esse arquivo, né? Porque devido ao refinamento da região dos choques, agora a quantidade de elementos de malha aumentou muito e, portanto, o custo computacional também aumenta, né? Mas a gente espera um pouquinho, daqui a pouco ele converge. Muito bem, terminou de rodar. Vamos abrir o novo arquivo flow.dat no Visit. Isso aqui ele já está no TechPlot, ok. Adicionar pseudocolor Mac. Opa,
Com certeza vocês já estão vendo a diferença, né? O choque está muito mais bem definido do que antes, né? Que é uma coisa que a gente já tinha visto na teoria também, né? Quando a gente refina a malha, se o nosso termo de viscosidade artificial está implementado da forma correta, quando a gente refina a malha, o choque fica mais fino também, mais concentrado, né? Quer dizer, a solução numérica está se aproximando da solução exata, que num problema não viscoso é de fato uma descontinuidade, né? Vamos mostrar a malha para ver se a gente acertou na posição do choque. Olha só, esse aqui principalmente deu bem diferente, né? Por que vocês acham que isso aconteceu? O motivo, pessoal, é o seguinte: a posição do primeiro choque é que foi calculada de uma forma errada, porque a malha estava muito grosseira inicialmente, tá entendendo? Então, quando a gente começa a refinar a malha, que foi o que a gente acabou de fazer, né? A gente refinou numa região próxima do choque, portanto, diminuiu o erro numérico naquela região, causando com que o choque agora aparecesse numa região mais correta, né? Tá bom? E o que vocês devem estar pensando? Que a gente vai precisar corrigir a posição dessa nossa linha de suporte e refinamento para o choque com mais uma iteração de simulação. E é isso mesmo, vocês acertaram, né? Então, para pegar o X certinho, vale a pena plotar o CP novamente, tá? Vamos mandar ele recarregar esse gráfico. Lembrando que ele gerou um novo Surface Flow, né? Então, eu tenho que deletar esse aqui anterior, renomear esse cara de novo, deletar o cabeçalho, deletar essas linhas finais, salvar, e aí eu consigo plotar. Aqui, ó. Então vocês estão vendo que o choque está bem mais concentrado, né, com a malha mais fina. Muito bom, né? Vocês estão percebendo também uma pequena oscilaçãozinha aqui, e aqui também no outro, ou no fim do outro. Agora vocês já sabem da teoria por que essas oscilaçõezinhas acontecem, né? Mas muito bem, vocês podem então estimar melhor a posição do choque, tá? Se ao invés de usar o CP vocês quiserem estimar pelo próprio gráfico aqui do Visit, também dá, né? Só você vir aqui, ó, olhar o eixo X, né? Estimar aqui qual é a posição mais ou menos do choque. E outra coisa que vocês podem ver agora, antes de fazer a segunda simulação, é o seguinte, ó. Dá uma olhada no tamanho vertical desse segmento de refinamento. Tá vendo que ele podia ir um pouquinho além para capturar até o finzinho do choque, né? E esse de baixo aqui, ó, ele está indo muito mais que deveria, né? Então vocês podiam dar uma olhada aqui no eixo Y, ó, qual é o tamanho do choque, né? E qual que é o tamanho dessa linha de suporte e refinamento, que você de fato precisaria só para capturar o choque, né? Porque senão você vai estar gastando elementos aqui numa região que não está acontecendo nada, não é verdade? Mas de qualquer forma, pessoal, esse plot aqui, vocês já podem salvar e colocar no PDF também, tá? Esse vai ser o print número 2, né, que eu mencionei. Ah, professor, e qual é o print número 3? Bom, vai ser, obviamente, da última simulação, né? Onde espera-se que vocês vão ter acertado certinho a posição aqui para o refinamento do choque, incluindo esse tamanho vertical dos segmentos, né? Já mostro para vocês onde é que a gente muda isso na rotina MATLAB. Mas só ressaltando que as figuras que eu quero ver no PDF são do campo de MAC, tá? Incluindo aqui essa legenda colorida e também com a malha aparecendo, tá bom? Bom, na rotina MATLAB é bem aqui, ó, o tamanho da extensão vertical para esses segmentos de suporte do choque, tá? O da parte superior está aqui, né, que é o do extradorso, e a da parte inferior é essa daqui que vocês precisam reduzir, né? E essa daqui dá até para aumentar um pouco mais. Então, para a última simulação, vocês precisariam reajustar essas posições aqui, né, baseado ou no CP ou aqui no próprio gráfico do Visit, e ajustar o tamanho vertical desses segmentos de suporte do choque, de cima e de baixo. Tá joia? Eu queria só finalizar comentando sobre um problema, né, que vocês mencionaram da geração de malha no Gmesh. Aparentemente, dependendo da versão do Gmesh que você está usando, o arquivo de malha fica diferente dos que eu tenho mostrado aqui e dá algum problema no SU2, né? Então, eu queria mostrar que a versão do Gmesh que eu tenho usado aqui é a 4.6.0. Vocês podem seguir aquele link, né, que eu postei no ambiente do Classroom para um link lá dentro do site do Gmesh, onde vocês vão poder baixar os executáveis dessa versão aqui. Se ainda assim não funcionar, pessoal, peça para um colega de classe gerar o arquivo .su2 a partir do .gel que você vai conseguir gerar no MATLAB, tá bom? Ou peça para sua dupla, né, fazer isso, vai ver no computador dela funciona o Gmesh. Bom, mas o vídeo de hoje é só. Eu vou deixar um resumo da tarefa desse vídeo na descrição abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!